Olá pessoal, eu sou Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando e Divagando. E no vídeo de hoje eu venho falar com vocês sobre uma das minhas maiores expectativas de leituras nesse início de ano. E é claro, como vocês puderam ver aí pela thumb e pelo título do vídeo, eu vim falar de Viúva de Ferro com vocês, da Sharon J. Zhao. Mas, como sempre, antes de começar a falar sobre o livro com vocês, lembro de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos. Deixe um comentário e um joinha. E claro, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o alcance do Divagando Divagando continue a chegar a mais pessoas. Agora sim, sem muita enrolação, vamos começar a falar de Viúva de Ferro com vocês. Em Huaxia, ou Huaxia, não sei exatamente como se pronuncia, é uma grande honra para jovens garotas serem escolhidas para ser uma piloto concubina, que basicamente ela é pareada com um homem, um famoso piloto de grandes máquinas robóticas que aqui se chamam de crisálidas. Juntos, eles dois oferecem energia vital para que essas crisálidas sejam capazes de enfrentar invasores alienígenas que, por algum motivo, 2000 anos atrás, invadiram a Terra e basicamente estão tomando a vida do planeta. Só tem um probleminha. Essa é uma sociedade que considera uma grande honra essas jovens garotas serem escolhidas para serem pilotos concubinas, e elas não são apenas parceiras de batalha, vamos dizer assim, desses homens, mas para quem conhece um pouco do conceito de concubina e já ouviu falar o termo, sabe que ela não vai fazer apenas isso. Elas são basicamente servas desses senhores, já que na verdade são esses pilotos, esses homens, que são considerados grandes celebridades nesse mundo. E o que acontece com essas pilotos concubinas? Praticamente todas, a grande maioria dessas mulheres e garotas, acabam perecendo logo na primeira batalha em que elas enfrentam, porque a pressão mental que ela tem que enfrentar junto ao homem, que geralmente, de acordo com o que é passado aqui pra gente, tem um poder mental, uma força mental maior do que a das mulheres. Uma dessas meninas que morre é a irmã mais velha de Wu Zetian, que é a protagonista da nossa história. Wu Zetian, até o dia em que a irmã seria entregue ao exército, não sabia que ela faria parte disso. Essa irmã morre e ela fica com uma sede de vingança, até que 3 meses depois, quando completa a idade necessária para que ela mesma possa se alistar nesse exército, ela vai com um grande objetivo: assassinar o piloto que matou a irmã dela. Então sim, Wu Zetian, ela se alista para ser uma piloto concubina. O objetivo inicial dela é, claro, matar esse homem que matou a irmã, sem inicialmente ser necessário ela entrar dentro de uma crisálida. Só que as coisas não acontecem como ela esperava e ela acaba entrando dentro de uma crisálida para uma batalha com ele. E lá ela recebe o título que inclusive dá nome ao livro. Ela é reconhecida como uma viúva de ferro, uma mulher que é capaz de superar a força mental de um homem e exaurir as forças dele para acabar matando, assim como a maioria dos homens matam as jovens mulheres. Essa sociedade aqui, ela não lida muito bem com essas viúvas de ferro. Como tudo é uma grande espetacularização do que está acontecendo, dessas batalhas, afinal, essas máquinas, elas são celebridades, os pilotos são celebridades, tudo é extremamente televisionado e aqui esse sistema, como eu disse, não leva muito a sério, ou na verdade não aceita muito bem a ideia de que existam mulheres capazes de matar um homem em um reino mental, vamos dizer assim. E no caso de Wu Zetian, o governo aqui, ou na verdade um conselho de pessoas que basicamente gerencia esses pilotos, esse exército, decide pareá-la, juntá-la com o mais temido piloto de Huaxia. E nesse mundo ele é um grande criminoso. Ele é conhecido por fazer algumas coisas terríveis que vocês vão descobrindo lendo esse livro aqui. Basicamente, praticamente todas as mulheres que vão para uma batalha com ele não conseguem, por exemplo, durar 5 minutos dentro de uma crisálida com ele antes de morrer. Tão grande é a força que esse cara possui. Por isso que esse conselho decide pareá-la com ele, para que ela não seja mais uma ameaça. E esse mundo, e essa Huaxia, como você preferir, do que se trata ele? Então é sim um mundo baseado na China,
com personagens como a Wu Zetian, que, para quem não sabe, ela foi a única mulher imperatriz da história da China, e ela, sim, também ela foi uma concubina na sua época, até que ela conseguisse galgar posições dentro da hierarquia da sociedade na época, até que ela chegasse ao poder como imperatriz. E aqui temos esse conceito e vários elementos que hoje conhecemos como o passado da China, até alguns elementos do passado recente, 2000 anos depois do tempo que conhecemos hoje. Isso volta por algum motivo para essa sociedade, mas por que exatamente que isso volta? Isso a gente vai descobrindo aos poucos, e tudo isso aliado não só, claro, a esse elemento cultural, mas a questão do papel da mulher dentro da sociedade. As mulheres aqui, elas são basicamente moeda de troca, vamos considerar assim. Então, sim, temos essa questão de, muitas vezes, as filhas, as garotas, elas são escolhidas, mas para a família é interessante. Se essas meninas morrerem em uma batalha de forma heróica e etc., a família vai ganhar muito dinheiro com isso. Essas meninas não têm nenhum poder de escolha. As famílias decidem que elas vão fazer parte disso, e tudo com o objetivo de ganhos financeiros. E é apenas isso. É de se esperar que 2000 anos depois existam grandes avanços tecnológicos, mas, para falar a verdade, pelo menos essa Huaxia não tem tanto avanço tecnológico assim. Tudo é inicialmente explicado como se fosse uma consequência, digamos assim, de conhecimento perdido por conta desse ataque desses alienígenas, que aqui eles são conhecidos como Runduns. Mas afinal, como é que esses robôs gigantes são produzidos se o avanço tecnológico não é tão fácil assim de perceber? Acontece que esses alienígenas são basicamente matéria-prima que serve para construir esses robôs. A carcaça desses Runduns, que aqui nesse mundo é chamado de metal primordial, é utilizada para construir as crisálidas. Quando essas carcaças não são utilizadas para construir as crisálidas, elas são oferecidas aos deuses. E em troca disso, eles mandam conhecimento. E esse conhecimento é basicamente conhecimento tecnológico, alguma forma de conduzir essa sociedade. Mas eu lembro que quando eu estava lendo eu estava achando estranho. Mas aí você pensa, associa as coisas que estão acontecendo aqui e já fica com o pé atrás com essa questão desses deuses. Por que, afinal, que eles iam querer carcaças de alienígenas por algum motivo? E isso é o que eu posso dar de contexto para vocês sobre Viúva de Ferro. De verdade, eu não falei basicamente nada. Dei um resumo do que seriam as 100 primeiras páginas de Viúva de Ferro, e isso não é nada. Tem muita coisa que a gente vai descobrindo ainda mesmo antes da Wu Zetian concretizar a vingança dela, e a partir daí ver como é que vai ser a vida dela como par desse piloto infame dessa sociedade. Acho que o trabalho que a Xiran Jay Zhao faz aqui de trazer à tona a discussão das mulheres dentro desse livro é excelente. A forma com que ela faz isso através da Wu Zetian é bem interessante. Eu acho que ela peca em alguns pontos, para falar a verdade, porque falta um pouco mais de presença feminina dentro do círculo de relações da personagem. E a personagem, ela se apoia muito nas presenças masculinas dentro do livro. E a Wu Zetian, a muito custo, se faz ser ouvida aqui dentro. Seja por seus parceiros, seja pelas pessoas que comandam tudo o que está acontecendo. E tem esse déficit um pouquinho desse trabalho da Xiran Jay Zhao, só que não deixa a desejar no sentido de discussão, porque, querendo ou não, ela coloca a mulher em uma posição de grande ameaça. E é que essa sociedade, esse mundo, esses conselhos, esses comandantes de exércitos, eles não sabem como lidar com isso, porque tem uma mulher com tanto poder assim, que chama a atenção dessa sociedade, porque, como eu falei, é tudo um grande espetáculo que está acontecendo, é tudo televisionado, é muito difícil que ninguém desse mundo, que ninguém de Huaxia fique sabendo o que está acontecendo. Então, para eles seria algo delicado, deliberadamente, se livrar dela, só que eles não sabem como é que vão lidar com ela, sendo que ela é uma pessoa que se posiciona e coloca a figura da mulher frente de grandes discussões aqui dentro do livro. E uma das mais básicas discussões aqui é como é que uma mulher é capaz de subjugar um homem dentro de um domínio que muitos, ao menos, conheciam como o domínio inteiramente masculino. As mulheres não teriam vez, e no máximo que acontece aqui
é uma mulher sobreviver, ser dada como princesa de ferro e ser declarada como par verdadeiro de um piloto. Mas, além disso, é basicamente inconcebível para esse pessoal, para esse povo entender o que está acontecendo. E por isso que o Zetian é uma grande ameaça, por isso que ela foi pareada com esse piloto que, por não deixar as jovens durarem 5 minutos dentro de uma crisálida com ele. E como eu falei, aqui temos as princesas de ferro, que são as mulheres que conseguem sobreviver a essa pressão mental dos homens, e é basicamente o mais alto que elas conseguem chegar numa linha de poder, só que ainda assim elas, obviamente, por hierarquia da sociedade, ainda estão abaixo desses homens. Nesse tipo de livro a gente sabe mais ou menos o que deve esperar, no sentido não da narrativa, mas como é que a trama vai caminhar para levar a algumas revelações. E eu não sei dizer exatamente se isso é bom ou ruim, porque algumas revelações, sim, são bem surpreendentes, principalmente algumas revelações aqui no final do livro, mas outras nem tanto, porque é algo que eu acho que cai um pouco na fórmula do que se espera de um livro de ficção científica distópica. Eu acredito que o maior mérito aqui do livro é a forma com que a Shiran Jeysaw conduz para que essas coisas ocorram. E sim, tem segredos e personagens indo atrás de segredos a todo tempo. E é claro, sempre com qualquer leitor que se empolga com esse tipo de história, vai ser sempre legal, mesmo que alguns segredos a gente já imagina o que vai ser. E ela acha espaço ainda para trabalhar um romance. Eu acho que tem muito leitor que não é tão fã assim de triângulos amorosos. Eu já vi muita gente com vários livros, lendo resenhas, vendo vídeos e tal, e virando os olhos quando fica sabendo que uma história vai ter um triângulo amoroso. Porque muitas vezes o leitor ele já constrói na mente o que vai ser o par ideal para a protagonista, e tem aquela presença incômoda de um terceiro, e isso até mesmo eu admito que não é tão legal assim. Só que Shiran Jeysaw, a autora, ela faz um trabalho legal aqui nessa relação do triângulo amoroso, porque não é um triângulo amoroso exatamente. A gente pode chamar isso aqui de poliamor, porque os personagens que vão estar presentes aqui dentro do livro, um deles vocês podem imaginar quem seriam, mas temos o Zetian e esses outros dois homens se envolvendo nessa relação, e é recíproco entre todos eles. Então é uma condução legal, é um romance bem trabalhado, não é o foco do livro, e chega um certo ponto em que tem uma velocidade um pouco mais exagerada no desenvolvimento da coisa toda, mas no geral é um bom trabalho de romance sem tirar total foco do livro. E agora sim, vamos falar de coisinhas que me incomodaram dentro do livro. Não foi muita coisa, eu acho que não são coisas que incomodam para a narrativa em geral, mas poderiam ser melhores trabalhadas. E uma das primeiras coisas que eu quero falar aqui é como é um pouco difícil, ou pelo menos foi um pouco difícil para mim, identificar totalmente dentro da narrativa a personalidade da Wu Zetian. Eu sei que eu falei aqui que é uma personagem que ela sabe muito bem o que quer, e ela tem algumas atitudes bem frias ao longo da narrativa, só que às vezes eu sinto que a autora não conseguiu trabalhar essa frieza da personagem, às vezes em alguns diálogos ou até mesmo nos pensamentos dela. Eu acho que o livro ele é narrado em primeira pessoa, então a gente está sempre em contato com tudo que a Zetian está vendo, pensando e falando. Acho que aqui no livro ela tem por volta de 17 ou 18 anos, se eu não me engano. E sim, é uma personagem jovem e está aprendendo a lidar com esse mundo e a enfrentar esse sistema tão prejudicial para as mulheres aqui. Só que às vezes ela me parecia excessivamente inocente quando as atitudes dela falavam completamente o contrário. E aí é como eu disse, essa sensação de que a personagem ela é muito inocente ou excessivamente otimista, em contraste a essa frieza dela de algumas atitudes que a gente vê aqui no livro, me deixou confuso. Talvez tenha sido a intenção da autora, então justamente por isso que é algo que eu não considero prejudicial para minha experiência dentro de Viúva de Ferro, mas foi algo que me deixou pensando algumas vezes dentro do livro. Por que ela está tendo essa atitude desse jeito agora, se antes ela estava fazendo isso de uma forma completamente diferente? Mas a Zetian que ela tem um foco em mente, ela tem um objetivo em mente, e ela vai atrás desse objetivo de qualquer forma.
E assim, como tem muita coisa acontecendo, é muito elemento. Não falando apenas dos gêneros, distopia, fantasia, ficção científica. A gente pega os elementos que a autora utiliza como recursos da narrativa, tramas políticas, as tramas sociais, as discussões importantes que ela traz para dentro do livro, o espetáculo, as maquinações de guerra, os objetivos dos personagens, as ambições e, enfim, vá colocando uma infinidade de coisas. E aí eu acho que quando a trama às vezes não foca tanto em trazer algo mais linear, não precisa ser a todo momento o livro ser linear, do ponto A ao ponto B, mas quando ela saía desse... Mas quando ela fazia alguns desvios do caminho, que não é muita coisa, como eu disse, alguns desvios no caminho que acontece aqui na narrativa de Viúva de Ferro, acaba tirando um pouco o foco da narrativa geral que a gente está acompanhando. Então eu me senti um pouco querendo que a autora avançasse mais na trama e trouxesse novidades para ela, quando isso não estava acontecendo. Eu acho que são apenas detalhes, como eu falei para vocês, não é algo que chega a incomodar, mas é aquilo que tira um pouco do foco do leitor, causa certo estranhamento, mas que no geral não tira as ideias legais que Viúva de Ferro tem e que deixam um potencial gigantesco para a conclusão dela. Eu acho, se eu não estou enganado, Viúva de Ferro vai ser uma duologia. Tem muita coisa para ser explicada ainda, tem vários comos, porquês, quando e o que você pensar, o que você tiver de questionamento sobre Viúva de Ferro. Existem ainda grandes coisas para acontecer nesse universo. O plot twist barra gancho de conexão com o segundo livro aqui no epílogo, na verdade no último capítulo e no epílogo, são um negócio de louco. Eu acho que sim, é uma leitura que vale muito a pena, tem esses poréns, mas eu sei que tem gente que está adorando esse livro aqui. Foi um livro muito bem recebido. É isso que eu tenho para falar para vocês de Viúva de Ferro. Eu arranhei a superfície do livro, claro, eu dei minhas opiniões aqui, então se vocês estiverem interessados, vão lá tirar as opiniões de vocês por vocês mesmos. É um livro que passa super rápido, a diagramação da intrínseca também está bem tranquila, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas as linhas são bem espaçadas aqui no livro, então bem legal. Vão lá ler Viúva de Ferro, da Shirley Geisal. Dei 4 estrelas pro livro e não vejo a hora de ver como é que esse final aqui vai se desenrolar na continuação dele. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais da Wu Zetian, dessa sociedade, o que essa personagem tanto vai querer depois que ela alcança a vingança dela contra o homem que matou a irmã. Então vamos lá, vamos curtir Viúva de Ferro. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Deixa seu comentário se vocês gostaram do vídeo e ficaram interessados pelos livros. Deixa um joinha e compartilha esse vídeo com os amigos para que mais gente possa conhecer Viúva de Ferro e outros livros que a gente indicar aqui no Vagando e Divagando. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.